Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de casa cheia aqui na Fonte de São Paulo. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa comunidade. É um grande prazer para nós receber todos vocês aqui e dizer para vocês que hoje é provavelmente o último dia que nós vamos nos reunir nesse salão. Se o Senhor nos abençoar, daqui para frente nós vamos para o próximo salão, onde nós vamos ter amplo espaço, um salão para 150 cadeiras. Então, para nós é uma grande alegria testemunhar isso para vocês, de que talvez esse seja o último dia que nós tenhamos que estar aqui. E para nós isso é uma grande alegria. Fica ainda o desafio, evidente, de encontrar um outro lugar, porque o nosso contrato terminará em setembro nesse hotel. Nós continuamos procurando um lugar, visitamos vários lugares interessantes, mas ainda não conseguimos ajustar as agendas e compromissos já assumidos pelos outros lugares e aquilo que a gente gostaria de ter dominicalmente. Em algum momento o Senhor vai nos abençoar, mas por enquanto continuamos procurando e contamos com a oração de vocês, sugestão de lugares, nós estamos prontos para ouvi-los também. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Seguindo a Jesus e nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos nós estamos acompanhando Jesus de perto e tentando aprender um pouquinho mais sobre quem Ele é e sobre quem nós somos como seus seguidores. E eu acredito que o título dessa mensagem ou dessa série ela é muito apropriado. Nós estamos seguindo a Cristo. O que seria muito melhor do que se chamasse Seguindo a Andréia, por exemplo. A Andréia, caso você não conheça, ela está logo ali. Ela trouxe um plano maquiavélico de destruição de pessoas e conseguiu convencer que todos nós estaríamos aptos ao desafio. Ela nos convidou para fazer a caminhada no Parque Estadual da Serra do Mar, onde nós descemos a boa parte da serra, da estrada, da antiga estrada de Santos. Aquele grupo, pode voltar na outra imagem, anterior. Esse é o grupo que aceitou o desafio. Eu coloquei essa foto porque eu fiquei com medo de pedir para o pessoal levantar a mão e eles não conseguirem, tá bom? Foram 5,5 km de descida e ninguém avisou a gente que tinham 5,5 km de subida. Nós fomos convidados para uma caminhada, mas nós voltamos no estilo escalada. Foi difícil, confesso. Mas o lugar é maravilhosamente lindo. Você pode olhar pelas imagens que temos aqui. Essa é a imagem da curva do Uau. É impressionante a quantidade o quanto você consegue ver nessa curva. E foi exatamente assim que nós a vimos ontem. A próxima imagem, exato. Tinha um pouco de neblina. Atrapalhou um pouco a visão. Mas a placa está escrito Curva do Uau e a gente acredita que todas aquelas imagens estavam atrás daquela neblina, tá bom? Nós descobrimos novos talentos. Você pode ver esse senhorzinho lindo, médico de azul no meio. Ele tem um dom que a gente não sabia. Ele trabalha como médico, mas a medicina para ele é um hobby. Na verdade, ele é um chefe de excursão. Ele sabe tudo sobre quase qualquer assunto. Ele orientou e guiou esse passeio como ninguém jamais conseguiria fazer. Além disso, nós visitamos vários ambientes legais, passamos por vários monumentos interessantes, terminamos o nosso dia almoçando juntos, o que foi muito bom. E se você acha que você não consegue fazer, aqui está a foto da Elisa para te encorajar, falando que foi tudo tranquilo, exceto os últimos 5 quilômetros que a gente carregou ela. Foi tranquilo. Nós gostamos tanto desse passeio que nós já temos um próximo plano. O próximo plano, nós queremos ir até o Guarujá a pé. É uma brincadeira. A verdade mesmo é que nós estamos realmente pensando em ir para uma praia reservada no Guarujá e tirar um sábado de sol para torrar um pouquinho lá. Então, fiquem espertos que em breve nós teremos mais novidades para vocês. Brincadeiras à parte, André, foi muito bom o passeio. A gente agradece a dica e eu quero dizer para vocês que valeu muito a pena. Eu gostaria de encorajar você a participar do nosso próximo Fonte Aventura. Vai ser muito legal, Bom, pessoal, eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia para o livro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 em diante.
onde nós daremos sequência ao estudo do Evangelho de Marcos. Os trechos que nós vamos estudar hoje o trecho que vamos estudar hoje é um pouco longo, mas como vocês já receberam o texto durante a semana, já tiveram a oportunidade de lê-lo até aqui, eu acredito que vocês estão preparados para iniciar mais esse passo, mais essa etapa da caminhada. Para vocês que nos visitam, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação apenas, para você entender aquilo que acontece nesse Evangelho. Quando Jesus Cristo, Ele convida pessoas para andar com Ele, Ele convida pessoas que vão fazer o que Ele faz, viver como Ele viveu. Ele convida pessoas como eu e você para andar com Ele em uma jornada que nós sabemos vai nos levar com Jesus até Jerusalém. Nós vamos ver Jesus caminhar até o dia em que Ele vai entregar a sua vida em nosso lugar. E no decurso dessa caminhada com Cristo, nós somos convidados pelo autor a entrar nessa jornada literária e aprender de Jesus, através do testemunho de Marcos, aquilo que nós podemos aprender sobre quem o nosso Senhor é e o que é que o nosso Senhor espera de nós. E à medida que nós vamos conhecendo quem é o nosso Senhor, nós vamos entendendo cada vez de modo mais claro quem nós somos como seguidores de Cristo Jesus. Nós somos comissionados por Ele para uma jornada de estar com Ele, mas para uma jornada de sair e ser enviado para proclamar. E à medida que nós andamos com Jesus agora a caminho da Nova Jerusalém, nós sabemos os perigos que nos esperam, nós sabemos os problemas que se apresentam diante de nós. E na semana passada nós começamos a observar mais uma daquelas cenas em que o nosso autor, o evangelista, vai nos ensinar sobre quem Jesus Cristo é. E ele faz isso de um modo, mais uma vez, brilhante. Ele vai demonstrar quem Jesus Cristo é, contando histórias que demonstram uma crescente manifestação do seu poder. Na semana passada, nós estudamos sobre quando Jesus Cristo acalma a tempestade e nós vemos o poder de Jesus Cristo sendo manifesto em situações de risco de morte. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam convencidos de que eles iriam morrer ao mar. Mas o Senhor Jesus Cristo se levanta em uma situação de morte ou de risco, aparente risco de morte. Jesus Cristo manifesta o seu poder e traz os seus discípulos em segurança até a margem. Quando eles descem no novo lugar onde eles estão entrando, num território completamente novo para os discípulos e para Jesus Cristo, nós vemos que um homem vem até ele. E esse homem, ele é descrito como aquele que vivia entre os mortos. Ele é descrito como alguém que sofria com uma possessão e ele morava entre os sepulcros. O estado de vida dele era tão deplorável que ele se portava buscando encontrar, quem sabe, a morte, o alívio do seu sofrimento. E nós vemos Jesus Cristo manifestar o seu poder e a sua autoridade sobre alguém que vivia entre os mortos. Nas duas histórias que nós vemos na sequência e as histórias que nós estudamos aqui, nós vamos ver a história de uma mulher que ela vivia como se estivesse morta. Ela tinha um problema de sangramento continuado. E naquele ambiente onde ela vivia, isso descrevia como uma mulher impura, não apta a estar na sociedade. Ela era colocada de lado e a descrição para aqueles que entendiam que a vida estava no sangue, ela estava aos poucos morrendo e vivia uma vida como se estivesse morta. E nós vamos ver o poder de Jesus Cristo sendo manifesto ali. E por fim, nós vamos ouvir uma história de uma menina que realmente morreu. E Jesus Cristo vai demonstrar o seu poder. Ele vai ressuscitar essa menina. E nós vamos perceber que Ele tem poder não somente sobre o risco da morte, sobre aqueles que vivem entre os mortos, sobre aqueles que vivem como mortos. Nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele tem poder inclusive sobre a morte. E com essa crescente manifestação do poder de Deus, nós diríamos, agora as pessoas vão entender quem Ele é. Finalmente as pessoas vão aceitar. Finalmente eles vão entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para morrer no nosso lugar. Agora está claro, Ele tem poder sobre a morte. E nós vemos um grande movimento inesperado na história, porque na sequência, Jesus Cristo termina de ressuscitar essa criança, vai a uma sinagoga, passa a ensinar e é imediatamente rejeitado. Rejeitado. Como pode
alguém que tem tamanho poder, alguém cujo poder tem crescido no modo como nós o conhecemos. Como pode esse homem ser rejeitado? Mas nós vemos dois elementos muito interessantes nas duas histórias que vamos olhar. Que existe uma inesperada sujeição das pessoas que estão em volta dele. Nós vamos ouvir a história de um homem que é descrito como um dos dirigentes da sinagoga. E lembrem-se, sinagoga, todas as vezes que Jesus passou por uma, ele encontrou oposição. Foi na sinagoga que ele foi chamado de blasfemo. Foi na sinagoga que as pessoas conspiraram para matá-lo. Foi na sinagoga que ele foi rejeitado. Mas de uma maneira inesperada, um presidente da sinagoga, alguém super importante entre as autoridades religiosas, aquelas autoridades que vêm crescendo em oposição a Cristo Jesus, um dentre eles vai se voltar para Jesus Cristo. E nós vamos ver uma história de inesperada coragem. Para vocês que estão acompanhando essa série há algum tempo, vocês já entenderam o cenário. Todas as vezes que Marcos conta a história de uma mulher, ele conta a história de alguém que é modelo de discipulado. Alguém que é modelo para os discípulos. Todas as vezes que nós vemos a história de uma mulher, nós ouvimos alguém que serve de modelo para nós. Todas as mulheres nesse evangelho são exemplares, com a exceção de uma, que foi repreendida pelo próprio Senhor. Aquela que nós conhecemos como Maria, a sua mãe. Todas as outras mulheres apresentadas nesse evangelho, elas são apresentadas de uma maneira positiva. E aqui nós vemos uma mulher de inesperada coragem. A coragem que ela manifesta nessa história é surpreendente. Em outras palavras, à medida em que Jesus Cristo vem revelando quem Ele é e o tamanho do alcance do seu poder, nós vamos descobrindo que a oposição vai se formando e aumentando contra Ele, mas de modo surpreendente. Mesmo as pessoas que pertencem ao ambiente de maior oposição, em algum momento, elas se voltam para Jesus Cristo e o reconhecem por quem Ele realmente é. Mas por que essas histórias estão entrelaçadas aqui? Por que ele conta as histórias desse modo? Existe um elemento que liga todas essas histórias e que talvez lendo durante a semana você não tenha percebido. Mas quando Marcos conta essas histórias, ele tem um fio literário que ele pretende usar para costurar essas três histórias. E quando nós identificarmos qual é esse elemento que coloca todas essas histórias juntas, nós vamos entender o que é que Jesus Cristo espera de nós como seus seguidores. Nós estamos ouvindo cada vez mais sobre quem Cristo é. E cada vez mais nós estamos aprendendo sobre o que é que Ele espera de nós, quando nós nos dizemos seus seguidores, quando nós estamos prontos para seguir. Por isso eu gostaria de convidar você a conhecer a história dessa mulher anônima, mais uma vez. Uma história fantástica de uma mulher que nós não sabemos o nome. Como ela chama? De onde ela vem? Eu não sei. Mas por alguma razão, aprove a Marcos contar a história dela de um modo muito inesperado. A história dela é marcada por uma coragem inesperada, mas ela também aparece em um lugar inesperado. Ela interrompe a história de Jesus com Jairo, e no meio daquela história, que nós vamos ouvir daqui a pouco, nós vemos essa mulher basicamente entrando na cena. Como se Jesus, tendo encontrado Jairo, ouvido o seu pedido e saísse na direção para cuidar de sua filha, atender a sua filha, nós vemos essa mulher corajosamente fazendo o seu caminho para dentro da história e da narrativa, e nós a vemos entrar de um modo, mais uma vez, inesperado. Quem era ela? Marcos capítulo 5, versículo 25 diz: estava ali uma mulher, certa mulher. Quem ela era? Não sei. De onde ela veio? Não sei. Tudo o que eu sei é que enquanto aquele grupo de pessoas saía com Jesus Cristo, entre as pessoas existia uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma característica interessante. Ela sofria de hemorragia. Qual era a natureza da sua hemorragia? Eu não sei.
Qual era o problema do seu sofrimento? Eu não sei. Ela tinha um problema de sangue, não sei. Ela tinha um problema de outra natureza, eu não sei. Tudo o que eu sei é que ela tinha problema com uma área da vida que naquele ambiente a faria ser descrita como uma mulher impura. No judaísmo daqueles dias, uma pessoa com sangue, ela era descrita como uma pessoa impura. Uma mulher com um problema de hemorragia, ela seria descrita como uma mulher impura. Ela não poderia ir ao templo, ela não poderia ir à sinagoga, ela não poderia participar dos eventos sociais, porque onde ela entrasse como uma mulher reconhecida como impura, as pessoas que entrassem em contato com ela seriam também descritas como impuras. Essa é uma mulher que tem um sofrimento físico tremendo, tem um sofrimento emocional tremendo e tem um sofrimento emocional terrível. Mas o problema dela era ainda muito pior, porque o problema dela vinha acontecendo há 12 anos. Há 12 anos, essa mulher experimentava uma condição que a fazia sofrer a rejeição da própria comunidade. Ela provavelmente perdeu os seus amigos. Ela provavelmente perdeu o contato habitual com seus familiares. E para piorar, a situação dela era uma situação de completo desespero, porque ela padecera muito sobre vários médicos. Ela sabia o que era sofrer na mão de médicos. Há 12 anos ela os visitava e eles não tinham encontrado para ela uma solução. A situação dela é uma situação de profundo sofrimento e de desespero. Ela perdeu os seus contatos, ela perdeu os seus amigos, ela perdeu a oportunidade de estar no templo e pior, perdeu tudo o que tinha. Ela já não tinha mais condições de visitar médicos. Ela já não tinha mais condições de comprar remédios. E a situação dela só piorava. Era uma situação de profundo desespero, abandonada, sozinha, à parte, rotulada de impura, sem perspectiva de melhora. Ela vivia como se estivesse morta. Mas no meio de todo esse desespero, no meio dessa situação de dor e sofrimento, ela tinha uma confiança que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Ela acreditava no seguinte: se eu tão somente tocar em seu manto, no manto de Jesus, eu vou ficar curada, literalmente eu serei salva. Ela tinha uma firme convicção de que existia em Jesus poder suficiente, transbordante, para que o simples fato de tocá-lo seria suficiente para que ela fosse salva. Ser curada descreveria apenas o seu sofrimento físico. Mas o modo como Marcos escreve essa história, parece que ele está pensando em muito mais do que só o sofrimento físico que ela tem. Mas no meio dessa situação de profundo desespero, uma inabalável convicção de que Jesus Cristo era o único que poderia reverter sua situação de miséria. O único. E movida por essa convicção, ela vai até onde Jesus está, provavelmente escondido, provavelmente disfarçando, porque certamente as pessoas daquela região a conheciam como impura. E corajosamente ela chega por trás de Jesus, no meio da multidão, aquela multidão que naquele momento comprimia Jesus, e ela toca no seu manto, convencida de que isso seria suficiente para salvá-la, convencida de que era isso que ela precisava. Ela toca no manto de Jesus. E Marcos nos diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. O seu problema físico foi imediatamente resolvido.
Ela foi completamente curada, reestabelecida. Aquela convicção que ela tinha de movê-la pelo meio da multidão para chegar em Jesus Cristo, tinha chegado no exato destino que ela tanto sonhava. Há 12 anos sofrendo, tudo o que ela queria era liberdade. E assim que ela o toca, ela é curada. Mas Marcos descreve que o seu problema emocional foi também curado. Ela sentiu o seu corpo. Não era algo simplesmente que ela podia ver. O cessar da hemorragia era algo que ela podia ver. Ela poderia perceber. Mas existe uma restauração emocional nessa mulher, onde os seus próprios sentimentos foram restaurados pelo toque transformador do Mestre. Ela se sente viva. Porque existe uma diferença entre ser curado e sentir-se como tal. Existe uma diferença entre experimentar a cura e viver a experiência dessa cura de uma maneira livre. Mas essa mulher, quando chega a Jesus, ela toca em Jesus, o seu corpo, a hemorragia estanca e ela sente que estava muito bem. E agora ele a descreve como alguém que está livre do seu sofrimento. Aquela salvação que ela acreditava ser possível acontecer quando ela tocasse a Jesus Cristo, acontece. Seu problema físico é resolvido. Seu problema emocional é resolvido. O seu problema social é resolvido. Agora ela não é mais a mulher estigmatizada como impura. Agora ela foi completamente restaurada. Aconteceu verdadeira salvação na vida dessa mulher. Mas Jesus Cristo, ao que nos conta a história, não tinha visto quem o tinha tocado. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele não tinha visto quem, no meio daquela multidão, o tinha tocado. Ele precisava falar com essa mulher. E de repente, Jesus Cristo diz o seguinte: quem foi que tocou o meu manto? Se você já teve a experiência de olhar em um vídeo quando uma celebridade passa no meio da multidão, você sabe que todo mundo que pode o toca. Nas condições dos dias de Jesus, onde provavelmente os discípulos não faziam uma corrente humana para protegê-lo, e que o texto nos escreve Jesus Cristo sendo comprimido pelas forças da multidão, Jesus está sendo tocado por todos os lados, em todos os momentos. Aliás, a situação era tão caótica que para os discípulos isso parece uma piada. Os discípulos dizem o seguinte: Senhor, o Senhor não está vendo a multidão aglomerada ao teu redor? Como é que você pergunta quem me tocou? Está todo mundo te tocando. Quando nós lemos essa pergunta dos discípulos, no contexto nós falamos: que discípulos idiotas. Uma cura impressionante acabou de acontecer e vocês estão tratando o mestre dessa forma. Mas tente se colocar no lugar dos discípulos. Imagine que todo mundo estivesse o apertando e de repente ele fala: quem me tocou? Eu seria o primeiro a dizer: presta atenção, mestre. Perguntas que nós não chamamos de inteligentes, porque eu não diria pergunta idiota para o mestre. Perguntas que não são inteligentes merecem respostas à altura. Como assim? Mas Jesus continuava olhando. Ele precisava falar com essa mulher. Tinha algo que tinha acontecido naquela história que precisava de mais do que somente a cura. Jesus Cristo precisava explicar para ela o que tinha acontecido. Mas é muito interessante que enquanto Jesus a procura, nós lemos, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, ela se aproxima de Jesus e ela se prostra aos seus pés, uma clara demonstração de reverência diante dele. Mas ela tremia de medo. A libertação para ela tinha sido um negócio tão sensacional, tão fora do comum, que ela tremia de medo ainda. E ela conta toda a verdade. Que coragem! Que coragem!
para contar toda a verdade, ela teve que dizer para Jesus: há 12 anos eu sou impura. Há 12 anos eu vivi uma situação de miséria. E quem está ouvindo essa história? Jesus está ouvindo essa história. Quem mais está ouvindo essa história? Uma multidão. Uma multidão que provavelmente a conhecia. E ela corajosamente dá o seu testemunho. 12 anos impura, sofrendo, condição miserável, sem alternativa de salvação. Procurei todas as outras alternativas e não encontrei. Procurei médicos e não encontrei. Procurei de tudo o que o dinheiro pode comprar. Eu tentei. Eu não consegui reverter a minha própria situação. Mas ouvindo que o Senhor estaria aqui, eu vim somente para tocar no Senhor. Porque se eu tocar, eu sabia que eu seria curado. E talvez para ajudar essa mulher, Jesus Cristo tem uma proposta para ela. E antes de apresentar essa proposta, ele explica o que aconteceu. Ele diz: filha, a sua fé te curou. Sabe aquela convicção inabalável de que somente Jesus pode salvar você de uma situação de desespero? Sabe aquela convicção de que não tem nada nesse mundo que o dinheiro possa comprar para resolver a sua situação? Sabe esse seu sentimento de que somente Cristo Jesus tem poder para reverter sua situação de miséria? O nome disso é fé. O nome disso é fé. Não foi o toque, não foi o manto. Foi a tua fé que te salvou. É algo muito lindo que acontece aqui. Esse é o único lugar em todo o Evangelho que Jesus chama alguém de filho. Esse é o único lugar que Jesus Cristo chama alguém de filha. Essa mulher, que nós não sabemos o nome, tem uma fé que é capaz de movê-la de uma situação de desespero para uma ação de confiança de que somente Jesus Cristo pode salvar. E a proposta de Jesus Cristo para ela é: vai em paz. Paz para nós significa algo como ausência de problemas, talvez. Mas paz, nos dias de Jesus, era muito mais do que somente não ter problemas. Era um estado de paz, de bem-estar. Era um estado de vida transformada, renovada. Shalom. Saúde. E ele diz: fique livre do seu sofrimento. Ela não somente foi curada, como ela estará curada para sempre. No que depender da sua existência, ela está curada. Daquele mal, o Senhor garante, ela não sofre mais. E nós aprendemos com essa história que existe um tipo de fé que é capaz de mover pessoas do profundo desespero a um momento de confiança de que somente Jesus Cristo pode te tirar de uma situação miserável. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei de onde você vem ou qual é o pano de fundo da tua história. Mas conhecendo o Cristo apresentado nessa história, eu digo para você: Jesus Cristo é o único que pode tirar você de uma situação de profunda miséria. Ele é o único que pode manifestar um poder capaz de resolver o teu problema. O único que pode transformar sofrimento em confiança. O único que pode transformar a tua vida de miséria para salvação. Ele é o único que pode fazer isso. Você crê nisso? Você realmente crê nisso como ela crê? Essa mulher é um exemplo de fé. O que fé é para nós. É isso que nós vemos aqui. Mas essa é a história da mulher. E a história de Jairo?
Como é que Marcos nos conta a história desse homem? Nós vamos ouvir a história na sequência. A história de um pai desesperado. E a história de um pai que procura a solução para sua filha. Aquela filha amada do seu coração. Aquele sentimento que ele tem para com a sua filha é o sentimento que Jesus Cristo carrega para aquela mulher. Filha, os teus pecados estão perdoados. Mas quem é esse pai desesperado? Esse pai desesperado é um dos dirigentes da sinagoga. Ele provavelmente participava dos conselhos da sinagoga. O conselho da sinagoga nada mais eram do que os homens mais velhos, mais maduros da comunidade. Eles serviam como guias espirituais, judiciais, educacionais do povo de Israel. Aqueles que moravam distante o suficiente para não conseguirem chegar ao templo, para viver a vida e a experiência do templo, eles iam às sinagogas, como se fossem congregações de um templo principal. E nessas sinagogas eles eram instruídos, nessas sinagogas eles eram educados, nessas sinagogas os problemas eram resolvidos, e na sinagoga era o centro de difusão da religião judaica. E nós já vimos que as autoridades religiosas não gostam de Jesus. As pessoas que são descritas como autoridades judaicas até aqui, são pessoas que têm um preconceito terrível a respeito de Jesus Cristo. Ele é um blasfemo, alguém que não protege a tradição, ele é alguém que não liga para o sábado, ele é alguém que distorce o seu ensino. E literalmente o filme de Jesus estava queimado com as autoridades judaicas. Mas nessa história nós vemos alguém desse ambiente. Alguém que até aqui nós leríamos e diríamos, os dirigentes da sinagoga, naquela linha que Jesus Cristo traça entre os que estão dentro e os que estão fora, esse cara está fora. Até aqui as autoridades escritas, quando Jesus traça a linha no chão, ele diz, esses estão fora. Quando ele briga com os escribas, ele diz o seguinte, não somente eles estão fora, mas pelas acusações que fazem contra ele, eles estão eternamente fora. Mas esse personagem, ele parece ser descrito de um outro modo. Ao que parece, ele precisa abandonar o seu preconceito, porque quando ele vê Jesus, ele vê outra coisa. Quando ele olha para Jesus e quando ele vê Jesus, provavelmente ele teve que abandonar o que ele ouviu. Ele certamente ouviu sobre quem esse homem era, e certamente ele não ouviu de uma perspectiva positiva. As autoridades judaicas o tinham como alguém contrário ao templo, contrário a Israel. Ele era um perversor da nação. Mas esse homem, vendo Jesus, ele abandona a sua dignidade e se prostra aos seus pés em um ato de reverência. Ele se lança aos pés de Jesus. O preconceito ficou para trás. Sua dignidade ficou para trás. O seu orgulho foi junto. Ele implorou insistentemente. Esse homem que tinha tudo para ser alguém que compunha o grupo daqueles que se opõem a Jesus Cristo, ele é descrito correndo até Jesus, se jogando aos seus pés e pedindo ajuda, implorando insistentemente. Mas qual era a situação dele? A situação dele era uma situação de profundo desespero. Profundo desespero. A minha filhinha está morrendo. Ele não diz a minha filha, ele diz a minha filhinha, a queridinha do meu coração, a minha fofuchinha. Ela vai morrer. A doença que ela tem, qualquer que seja ela tem um destino. E o destino dessa doença é a morte. E no meio de uma situação de profundo desespero, nós vemos uma confiança que se destaca. Ele diz, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. No meio de uma situação de profundo desespero, esse homem manifesta uma confiança.
de que somente Jesus Cristo era capaz de reverter uma situação de completa miséria. Somente Jesus Cristo era capaz de fazer por sua filha aquilo que ele tanto queria que acontecesse. No meio do desespero, confiança, quase uma certeza. E depois de ouvir isso, a cena segue. Jesus Cristo se junta com seus discípulos, a multidão vai atrás, ele segue no seu caminho e encontra uma mulher sobre a qual nós já conversamos. Quando a história termina e a mulher é finalmente curada, a história de Jairo continua. E nós entendemos o seu problema. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, com a seguinte notícia: a sua filha morreu. O nível de desespero agora chega a níveis incalculáveis. A minha filhinha, a minha queridinha, ela morreu. A sugestão é: você já não mais precisa incomodar o mestre. Se tinha alguma coisa que ele poderia fazer, ele tinha que fazer antes que ela morresse. Porque a partir do momento que a pessoa morre, não tem nada que ninguém possa fazer. Você não precisa mais. O problema piora porque quando a cena se segue, e Jesus é descrito entrando naquela casa, a cena é a seguinte: um alvoroço, e tinha gente chorando e se lamentando em alta voz. A dor naquela casa se ouvia à distância. O grito do sofrimento e do choro se ouvia longe dali. A criança tinha falecido. A criança verdadeiramente morreu. Não tem nada mais para ser feito. Nada. Ninguém pode resolver esse problema. Mas Jesus tem uma proposta. Ele olha para Jairo e diz o seguinte: não tenha medo. Tão somente creia. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E no meio de uma situação de profundo desespero, nós vemos um homem abandonando os seus preconceitos, abandonando a sua dignidade, abandonando o seu orgulho e depositando sua fé no único que poderia fazer alguma coisa. Jairo tinha um bônus. Jairo tinha visto a história da mulher. Ele ouviu Jesus Cristo falar com a mulher. Ele ouviu Jesus Cristo falar para ela: a tua fé te curou. Quando Jesus tem uma proposta para ele: não tenha medo, mas confie, creia. Eu imagino que no seu coração ele entendeu: eu tenho que ter a fé que teve aquela mulher. Por 12 anos ela sofreu. E se Jesus foi capaz de resolver uma situação de 12 anos de sofrimento, quem sabe ele não consiga ajudar a minha filha. Mas embora tivesse ouvido essa história, ele não tinha nenhuma evidência de que o poder de Jesus Cristo ia tão longe. Ele viu alguém ser curada, mas médicos fazem isso. Ninguém não tinha visto ressuscitar ninguém. E ainda que ele tivesse evidências suficientes para acreditar que Jesus Cristo tinha poder, ele não sabia até onde. Mas Jesus Cristo disse: não tenha medo, tenha fé. Ele entra na casa e diz o seguinte: por que esse alvoroço e lamento? Jesus fala: a criança não está morta, ela só está dormindo. E a reação do auditório é quase igual a dos discípulos. Que pergunta quase idiota. Eles se riem, parece piada. Quem é esse que aparece aqui e diz alguma coisa? Nós a vimos doente, nós a vimos morrer, nós estamos chorando. Jesus Cristo pede para todo mundo sair. Pega o pai e a mãe da criança
e os discípulos que estavam com ele, e ele entra no quarto onde a criança estava. E lá, Jesus Cristo a toma pela mão e diz: Talita, cumi, que significa: menina, levante-se. E imediatamente a menina se levantou. Jesus Cristo precisou ir até onde uma menina estava morta. Uma situação que novamente descrevia uma situação de impureza. E como aconteceu com a história da mulher, que quando Jesus Cristo foi tocado por ela, ao invés dele se tornar uma pessoa impura, ela é transformada. Jesus Cristo toca uma criança morta, descrita como impura, e ela volta a viver. Jesus Cristo não é impactado pela impureza das pessoas ao seu redor. Na verdade, ele transforma o que ele toca. Quantos anos tinha essa criança? 12 anos. 12 anos de sofrimento. Morte aos 12 anos. Marcos está contando uma história e mostrando para a gente que existem situações desesperadoras. 12 anos de sofrimento, morte aos 12 anos. Mas independente de qual seja o nível do sofrimento, existe espaço para uma fé confiante, de que Jesus Cristo é o único que pode reverter situações que ninguém pode reverter. Ele é o único que pode transformar situações sem salvação em situações de triunfante transformação. Ele é o único que pode resolver o problema de uma mulher. Ele é o único que pode ressuscitar uma criança. E se Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a vida dos teus filhos. O que coloca Jairo, um homem de status, aos pés de Jesus. E uma mulher, provavelmente pobre, impura, aos pés de Jesus. É exatamente a mesma coisa. É a inabalável confiança que eles têm. Que somente Jesus Cristo pode reverter sua situação de miséria. Em outras palavras, não importa se você tem status ou não tem. Se você é impuro ou não é. Se você se acha bom ou se acha ruim. Quando você entender que somente Jesus Cristo tem solução para transformar a sua miséria, somente aí você vai depositar uma confiança inabalável em Cristo Jesus. E o nome disso é fé. O nome disso é fé. Fé é o conceito que une todas essas histórias. É a fé dessa mulher que nós somos convidados a ter. É a fé desse pai que nós somos convidados a ter. Confiança inabalável de que Jesus Cristo é o único que pode resolver. Isso é fé. Mas é interessante que Marcos não para nessa história. Marcos ele continua e conta mais uma. E ele descreve agora um outro personagem, não somente um personagem, na verdade ele conta sobre vários deles. Tudo isso acaba de acontecer e Jesus Cristo vai para a sua cidade. Ele vai acompanhado dos seus discípulos. Seus discípulos o estão acompanhando em uma jornada. Eles estão andando atrás do seu mestre. E para onde Jesus Cristo vai? Jesus Cristo vai para a sinagoga. Jesus Cristo resolve entrar numa sinagoga. Quem sabe agora que o presidente da sinagoga teve sua filha ressuscitada. Quem sabe agora, na sinagoga, as pessoas finalmente entendam quem ele é. E lá ele começa a ensinar. Quando chegou o sábado, ele começa a ensinar. E à medida que ele ensina e fala o que tem que falar, as pessoas ficam encantadas com ele. Muitos dos que ouviam ficavam admirados. Olha a sabedoria desse homem.
mas eles têm um problema. Mas o problema deles não está com eles. Na verdade, eles acham, eles acreditam que o problema que eles têm está com Jesus. E diferente das outras duas histórias, que estão em uma situação de desespero e que entendem que Jesus Cristo é o único, essas pessoas estão olhando para Jesus com um problema com Ele. De onde vêm essas coisas? Perguntavam. Observe o que eles viam. Que sabedoria é essa que foi dada? Que milagres são esses? Essa é uma multidão que ouviu o que ele tem a falar. Essa é uma multidão que viu o que ele tinha para fazer. Essa é uma multidão de pessoas que sabia pelo menos do que se estava acontecendo. Eles não eram novos nessa história. Eles não eram pessoas que tinham tido o seu primeiro contato com Cristo ali. Eles já ouviram a sua sabedoria. Eles já ouviram os seus milagres. E eles se perguntam, não é esse o carpinteiro? Esse menino a gente conhece, ele cresceu aqui. O pai dele trabalhava na carpintaria. Ele é só um carpinteiro. Ele não foi para a faculdade dos rabis. Ele não tem MBA em ensino judaico. Nunca fez mestrado em teologia. Jamais doutorado. Não estudou aos pés de nenhum rabi. Esse meninote não tem credenciais para ser quem ele diz que ele é. A gente conhece ele. Ele é o carpinteirinho. Carpinteirinho iletrado. E pior, ele é o filho de Maria. Nos dias de Jesus, as pessoas eram descritas pela sua relação com seu pai. Sabe aqueles capítulos alongados que nós encontramos nas Escrituras? Fulano, filho de fulano, filho de fulano. Porque era assim que a genealogia era contada. A genealogia era contada de pai para filho. Mas ele não é descrito. Ele não é descrito pela sua relação com seu pai. Ele é descrito como aquele que é o filho da Maria. Existe uma dupla ofensa aqui. Não somente ele é descrito de um modo como ninguém seria descrito, de modo respeitoso, como existe a implícita sugestão de que esse menino é fruto de um casamento, é fruto de uma relação fora do casamento. Quem é o pai desse menino? É filho de Maria, a gente sabe. E tendo ouvido a sua sabedoria, tendo visto os seus milagres, eles olharam para Jesus e viram o carpinteiro iletrado. Eles viram um menino que não tem pai. Eles não viram o Filho de Deus. Eles não viram o Salvador. Eles não viram o nosso Senhor. Não era falta de evidência. Tinham ouvido ensinos. Tinham visto milagres. Não era falta de prova. E eles se escandalizaram por causa dele. E se escandalizar não é o susto santo do tipo, o irmão Roberto foi ao bar. Escandalizar é do tipo, ele não é quem ele diz que ele é. Nós o rejeitamos, nós o abandonamos, nós não queremos nada com esse homem. Isso é escândalo. Eles rejeitam a Jesus, até o ponto em que o próprio Jesus diz que só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus Cristo entendeu o recado. Ele foi rejeitado. Ele foi colocado para fora. Como é que Marcos descreve a situação? Descreve que Jesus ficou admirado com o quê? Com a incredulidade deles. Com a falta de fé. Em meio a gritantes evidências de sabedoria e de poder para realizar milagres,
Jesus Cristo ficou admirado com a falta de fé. Faltava para essas pessoas o que sobrava para aquela mulher. Faltava para essas pessoas o que Jairo tinha. Uma confiança inabalável de que Jesus Cristo é o único que pode resolver uma situação de miséria. Faltava essa convicção para eles. E porque eles não tinham essa convicção, eles, quando viam Jesus, não viam o Filho de Deus, viam o Filho de Maria. E algo muito interessante acontece. A proposta que Jesus tem para a sua cidade é não realizar nenhum milagre. Esquisito isso, não é? Às vezes a gente tem a impressão de que se ele fizesse mais milagres, ele seria mais convincente. Se ele resolvesse então fazer uma tonelada de milagres, uma tenda de fé e milagres, então as pessoas iam vê-lo. Jesus resolve fazer nenhum milagre. O texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Essa impossibilidade não era porque ele era incapaz. Não era um problema de incapacidade. Era um problema de indisposição. A rejeição que ele recebe se transforma em indisposição. E ali ele não realiza nada. Porque ele sabia que ali, onde não existe fé, qualquer milagre seria evidência contra ele. Qualquer milagre seria evidência contra ele. Eu nunca me esqueço quando adolescente assistindo um programa nas tardes da SBT, que o Serginho Groisman fazia. Ele teve a audácia de convidar um homem que se intitula Henri Cristo. E foi naquele ambiente de auditório que, sem segurar os microfones, nós aprendemos o significado das palavras ó Pai. As perguntas que aqueles adolescentes naquele dia fizeram para o Henri Cristo são exatamente as mesmas perguntas que eles fazem para os seguidores de Cristo hoje. Por que você não multiplica mais pão? Porque se você multiplicar mais pão, nós vamos acreditar em você. E o Henri Cristo era incapaz de responder essa pergunta. A única coisa que ele falava, eu já fiz. Mas eu acho que Jesus Cristo tem uma resposta melhor. E a resposta de Jesus é, ainda que eu fizesse, vocês não iriam crer. Não iriam crer. E o que Jesus segue então fazendo? Ele passa a percorrer os povoados e ele ensina. Se alguém estiver disposto a ouvir o que ele tem a falar, ele está pronto para transformar. Mas para aqueles que não querem, para aqueles que o rejeitam, nem milagre ele faz. Qual é o fio que liga essas três histórias? O fio que liga essas três histórias é a fé. A fé inabalável da mulher, a fé inabalável de Jairo e a falta de fé das pessoas da cidade de Nazaré. E quando nós olhamos para isso, nós observamos que existe um paralelo muito interessante acontecendo aqui. Três histórias, três diferentes personagens, um homem, uma mulher e pessoas numa sinagoga. Nós vemos que os dois primeiros estão vivendo uma situação de profundo desespero, enquanto a sinagoga está encantada com Jesus. Nós vemos um problema na história do homem de uma filha de 12 anos à morte que acaba morrendo, uma mulher com 12 anos de sofrimento. Mas na sinagoga eles têm dúvidas sobre a origem do poder de Jesus. O que eles fazem? O homem se prostra diante de Jesus. A mulher se prostra diante de Jesus. A sinagoga se escandaliza e coloca ele para fora. O que sobra de reverência e devoção para esse homem e essa mulher se transforma em rejeição naquela sinagoga. O que move cada um deles é a fé que leva o homem a prostrar-se diante de Jesus em uma situação de desespero. É a fé que move uma mulher a prostrar-se diante de Jesus em uma situação de desespero.
mas é a falta de fé que leva uma multidão a se escandalizar de Cristo por suas dúvidas. As duas primeiras histórias nós ouvimos sobre salvação. Na última, nós ouvimos sobre rejeição. O que Marcos quer nos contar? Marcos quer nos contar que, como seguidores de Cristo Jesus, nós temos que seguir o exemplo desse homem e dessa mulher, em uma fé que se manifesta em uma confiança inabalável de que somente Jesus Cristo pode reverter a situação de miséria do homem. Somente Jesus Cristo pode transformar pessoas que hoje estão mortas nos seus pecados em pessoas que vivem como filhos da luz. Somente Jesus Cristo pode reverter a morte espiritual que afeta a tudo e a todos, de uma forma a construir um povo que vive para a glória de Deus. Somente Jesus Cristo pode fazer essa transformação. E essa fé inabalável é a fé que nós devemos ter. Porque onde existe falta de fé, é uma questão de tempo para que existam dúvidas, escândalos e rejeição. Quando a fé das pessoas é colocada sobre o pastor da igreja, e o pastor os decepciona, elas se escandalizam e saem da igreja. Quando a fé das pessoas é colocada sobre pessoas importantes, pessoas que caem e vão embora, essas pessoas se escandalizam. É uma questão de tempo para que elas rejeitam. Quando as pessoas acreditam e colocam sua fé, que é a igreja, as estruturas, os programas e os projetos. E quando essas estruturas falham, que vão falhar, elas perdem sua fé, se escandalizam e rejeitam Jesus Cristo. Eis aí a origem dos desigrejados do nosso país. Muitos que colocaram sua fé no lugar errado. Marcos está nos ensinando o oposto. Não tem nenhum, que seja digno da sua confiança inabalável. O seu pastor vai te frustrar. Sua igreja vai te frustrar. Sua comunidade vai te frustrar. Mas se você tiver uma fé inabalável no meio do desespero, que somente Cristo Jesus tem poder para reverter uma situação de miséria, então você vai entender o que é seguir a Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém. Porque vem estrutura, vai estrutura, cai pastor, levanta pastor, vem igreja, vai igreja, mas Jesus Cristo continua caminhando a direção da Nova Jerusalém. Você quer seguir a Jesus Cristo? Com essas histórias nós aprendemos que caminhar com Cristo Jesus é crer no seu poder salvador, no meio do desespero e do sofrimento. É isso que nós precisamos fazer. É Ele que nós devemos seguir. O máximo que eu posso dizer para vocês é o que Paulo falou para a igreja de Corinto: venham atrás de mim porque eu estou atrás do mestre. Se em algum momento eu sair de trás do mestre, segue o mestre. É o melhor que eu posso dizer. Eu vou frustrar e eu vou pisar na bola. O mestre nunca vai te abandonar. Fé inabalável, confiança inabalável, somente em Cristo Jesus.